Boa noite. Meu nome é Dionísio, eu tenho 20 anos e eu optei por escolher a ferramenta DB Designer 4. E optei por essa ferramenta pelo uso de modelagem de banco de dados. Não conheço muito sobre essa ferramenta, talvez outras façam o mesmo que essa, mas como é dela que eu vou falar, então vou seguir aqui. A vantagem dessa ferramenta para os usuários MySQL é que ela apresenta todos os recursos compatíveis com o MySQL, tais como o tipo de dados. Ela permite ainda a escolha do tipo de tabela a ser utilizada, a definição de outros incrementos para a criação de tabelas. Também é possível definir os relacionamentos entre as tabelas e construir as restrições associadas a cada relacionamento. Outros recursos importantes do DB Designer são a engenharia reversa e sincronização do modelo com a base de dados. Assim, torna-se fácil a manutenção do seu esquema de banco de dados com o MER, definido no DB Designer 4. Além disso, é possível elaborar consultas SQL de forma gráfica, a partir da utilização do Query Mode. Essa ferramenta permite leitura de MERs criados a partir do Erin e armazena os seus modelos em formato XML. Bom, esse foi o básico que eu imagino que eu tenha absorvido e anotado. E tem muita coisa que eu não entendo ainda, mas tentei passar o máximo que eu consegui sobre a ferramenta, esperar aprender mais e é isso aí. Até mais. Boa noite, eu sou Edneia Segantin, do primeiro módulo do curso de Desenvolvimento de Sistema. Vou falar para vocês sobre o Cassandra. O Cassandra é um projeto de sistema de banco de dados distribuído altamente descalável de segunda geração, que reúne a arquitetura do DynamoDB da Amazon Web. O Cassandra inicialmente foi criado pelo Facebook, que abriu seu código-fonte para a comunidade em 2008. O Cassandra foi inicialmente desenvolvido pelo Facebook para ser utilizado no motor de busca de sua caixa de entrada de mensagens. Vou falar algumas características principais. Escalabilidade, projeto que ter taxa de transferência de leitura e gravação. Consistência ajustável. Cassandra é tipicamente classificado como um sistema AP. Consistência eventual. Cassandra gerencia consistência eventual de leituras. Bancos de dados. O Cassandra é um amplo armazenamento de colunas, essencialmente um híbrido entre um valor-chave e um sistema de gerenciamento de banco de dados tabular. Seu modelo de dados é um armazenamento de linha particionado com consistência ajustável. Cada chave possui valores como colunas, e as colunas são agrupadas em conjuntos chamados famílias de colunas. Cada chave identifica uma linha de um número variável de elementos. Essas famílias de colunas podem ser consideradas como tabelas. Uma tabela no Cassandra é um mapa distribuído desenvolvido por uma chave. Se eu fosse trabalhar com banco de dados, eu utilizaria a ferramenta Cassandra, porque os dados podem ser distribuídos por várias máquinas. Boa noite. Anastácio dos Santos, do primeiro módulo do curso de Desenvolvimento de Sistema. Estou gravando esse vídeo para falar da ferramenta MySQL. O MySQL é um SGBD, que significa Sistema de Gerenciamento de Bancos de Dados. O MySQL é um client service, ou seja, vai ter um MySQL instalado no servidor e um MySQL instalado em sua máquina, para executar comandos de dados, como pegar informações de banco de dados e jogar informações de banco de dados. O MySQL é conhecido por seu excelente desempenho e estabilidade,
que exige pouco recurso do seu hardware, da sua máquina, e trabalha com diversas plataformas, seja elas Windows, Mac, Linux, que são as mais conhecidas, e é compatível com quase todas as linguagens de comunicação, como Java, .NET, PHP, C++, C, Python e Ruby. E melhor de tudo, o MySQL é gratuito e segue o padrão GPL, que é a designação de licença de software para software. Se eu fosse trabalhar com um banco de dados, eu escolheria o MySQL como ferramenta de trabalho, pois sua interface é simples, objetiva e segura. Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel Andrade e eu escolhi um SGBD para apresentar para vocês. Eu escolhi o PostgreSQL. Esse é o símbolo dele, né? Um elefante. Um pouco do histórico desse software. Ele é um software que ele foi desenvolvido no início dele pela faculdade de Berkeley, na Califórnia. No início ele se chamava Ingres. Não sei se é assim a pronúncia, porque é em inglês. A sua primeira versão funcional ela foi desenvolvida em 1988, mas só em 89 que essa primeira versão, a versão 1, foi distribuída para alguns universitários usarem ela, trabalharem, né, ver o que estava bom, o que não estava bom. Logo em seguida, em 1990, a versão 2 chegou, e já no ano seguinte, a versão 3, em 1991. Sempre nessas versões fomos tendo algumas melhoras no software. A partir da versão 4, a Universidade de Berkeley ela parou de trabalhar no software. Porém, como ele era um software de código aberto, ele continuou sendo desenvolvido por outras pessoas. Em 1994, alguns estudantes adicionaram o interpretador SQL para substituir uma antiga linguagem Quell, e isso ajudou a melhorar o software. A partir desse momento, ele passou a se chamar Postgres 95. Foi a primeira vez que o nome Postgres apareceu, mas ele ainda não se chamava Postgres SQL. A sua última versão, a mais recente, ela saiu em outubro do ano passado, 2019. Então essa é a versão mais recente e é a versão 12. Pesquisando sobre o software, eu encontrei alguns recursos que se destacam. Eu vou ler alguns deles porque eu não lembro todos de cabeça. Os principais recursos são consultas complexas, chaves estrangeiras, integridade transacional, controle de concorrência multiversão, suporte ao modelo híbrido objeto-relacional, facilidade de acesso, gatilhos, visões, linguagem procedural em várias linguagens, indexação por texto e estrutura para guardar dados georreferenciados. Eu não sei ainda o que tudo isso significa, né? Porque ainda eu nunca tive uma familiaridade com banco de dados, né? A primeira familiaridade é com o Access que a gente está aprendendo. E eu tentei instalar o Postgre para aprender mais, vi alguns tutoriais na internet, tudo, mas ele é um software todo em inglês e o inglês aqui não é bom, né? Então ele é um software todo em inglês, então eu tive um pouco de dificuldade para aprender mesmo, mexer nele. E ainda como a gente está aprendendo o Access, né? Que é um software mais básico em português, então eu não consegui mexer muito nele e descobrir o que tudo isso significa. Porém, pesquisando eu vi que essas eram as melhores funcionalidades que ele tinha. Bom, por que eu escolhi o PostgreSQL? Primeiro porque ele é um software de código aberto, um software livre, né? E ele é totalmente gratuito, completo. Já o seu principal concorrente, que também é muito bom, né? Muito bem falado e talvez seja até mais usado, que é o MySQL, ele é um software que para você usar ele completamente, ele é pago, né? Então eu acho esse software bem interessante. Além disso, assistindo bastante entrevistas de desenvolvedores, pequenas startups, eu vi que ele também era um software que vem sendo muito utilizado, vem crescendo muito o uso dele, e assim o pessoal até faz bastante comparação com o MySQL, falando o que ele tem de melhor e o que não é tão bom, melhor do que o MySQL e tal. Então eu achei interessante que muitos desenvolvedores novos e startups vêm usando ele como o principal banco de dados. Outra coisa que eu achei bem interessante nessas entrevistas é que ele é muito utilizado com Java, pelo menos foi o que os desenvolvedores que eu assisti nessas entrevistas falavam, que trabalhando com Java, um dos bancos de dados mais usados era o PostgreSQL. E como eu tenho a ideia de trabalhar com Java a princípio, né, estamos conhecendo as linguagens agora, mas eu tenho a ideia de trabalhar com Java, eu escolhi esse software para falar um pouco para vocês sobre ele. Bom, é isso, agradeço a atenção, espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho mais sobre o PostgreSQL e eu vou mandar o slide também junto com o vídeo e obrigado. Bom, eu sou a Heloise, eu estou cursando o primeiro módulo de desenvolvimento de sistemas
E o motivo da gravação do meu vídeo é para apresentar uma ferramenta, né, que é uma ferramenta case, a Asta Profissional. Ela é uma ferramenta case bastante utilizada para modelagem de soluções de software e fazendo uso da UML. É desenvolvido na plataforma Java e permite que seja modelado soluções de software fazendo uso de uma linguagem que seja mais próxima do pensamento humano. As características dela é a maturidade e a popularidade de mercado, né? Devido a sempre buscar melhorias, né, e atualizações para resoluções de bugs, né? É uma ferramenta que chama bastante atenção. O suporte à linguagem UML, né, que dispõe de todos os diagramas da UML, entre eles diagrama de classe, de caso de uso, estado, sequência, atividade, componente, implantação e comunicação. Ela é compatível com o modelo ER, que permite que através de um diagrama de entidade e relacionamento se gere um modelo lógico de banco de dados, ou seja, gere os Data Definition Language, DDL, e tabelas de banco com base no modelo ER. Geração de código. A ferramenta tem em sua essência a tecnologia Java e possui nativamente as bibliotecas Java Util e Java Lang. Por que eu a escolhi? É uma ferramenta que ela é bastante utilizada, né, e muito bem falada entre os usuários. Descrevem ela, muitos, né, descrevem ela como sua ferramenta preferida. E dessa maneira eu a escolhi para utilizar, e porque ela também é de fácil utilização para o iniciante, mas ela tem robustez suficiente para projetos complexos, né? Ela é uma ferramenta case, e por ser uma ferramenta case, ela é vista como uma ferramenta bastante completa. Ela possui funcionalidades e ela possui exportação de diagramas em diversos formatos. Ela não é uma ferramenta totalmente voltada para banco de dados, né? Para modelagem. Ela tem várias outras funções, porém, ela é uma ferramenta que é bem completa. Então, nesse caso, eu a escolhi devido a isso também, né? E é isso. Boa noite. Meu nome é Matheus Volpe, sou aluno do primeiro módulo de desenvolvimento de sistemas e estou aqui para falar da ferramenta Redis ou Redis, não sei a pronúncia. E a principal característica dele é que ele é extremamente rápido e ele é o banco de dados e memória mais popular do mundo. A Redis significa Remote Dictionary Server. Eu não sei nada de inglês, me perdoa. E ele começou a ser desenvolvido em 2009 por um italiano chamado Salvatore Sanfilippo, eu tive que ler, mais conhecido como Antares. Todas as operações no Redis acontecem em memória, ou seja, o banco de dados não precisa acessar o disco para consultar ou gravar dados. Eu já tinha escutado falar sobre ele, por isso eu escolhi. Eu tenho bastante amigos meus que são programadores, por isso eu escolhi essa área. E eu cancelei um curso de Química para começar nessa área e estou muito feliz por isso. Obrigado, professora. Oi, me chamo Nayara, estou no primeiro módulo de desenvolvimento de sistema e nesse trabalho eu vou estar falando um pouquinho do BR Modelo, né, e de por que eu escolheria ele para estar utilizando no meu dia a dia de trabalho, tá bom? Bom, eu já estou com ele aberto, né, como vocês já podem ver. E ele, como vocês já podem notar, ele tem uma interface muito simples, né, fácil, né, com fácil entendimento no caso, né, e bem limpa, né, como a gente já pode ver aqui.
No caso, ele também tem disponível a parte dos esquemas, né? Tanto o lógico como o conceitual, que fica aqui na parte de cima, né? Ó, o esquema lógico e esse aqui que é o esquema conceitual, né? Que depois a gente montar o esquema conceitual primeiramente, a gente pode estar colocando o outro depois, né? Aqui bem facinho também pra gente. Aqui na partezinha aqui tem as ferramentas, né? E todas as opções de ferramentas que a gente tem. E o lado bom desse é que na hora que a gente passa em cima, né, das ferramentas, ela mostra o para que é, né, para que serve aquele lá. Então, no caso, esse daqui que seria para criar uma entidade, esse aqui que é para criar relação, né, esse aqui que é a entidade associativa, né. Então, no caso, tá vendo? Eu criei uma entidade, né. Aí os outros acabam ficando disponíveis, né, porque já tem uma selecionada. E aí é só passar passar o mouse, aliás, em cima, que vai estar mostrando certinho o que é cada um, né? Aqui do lado também, ó, bem simples, né? Pra gente poder estar mudando o nome, né? Que vai ser aquela entidade ou aquele relacionamento, o tamanho que a gente deseja, né? Que seja. Então, ele é muito simples, né? De uma maneira limpa, assim. E é por esse motivo que eu escolhi. E pelo fato de a gente estar iniciando, né? Nesses trabalhos de banco de dados, né? Nessas aulas, eu acho que ele é bem simples para a gente conseguir estar fazendo, né? E conseguir entender melhor como que monta, né? A parte do banco de dados. É por esse motivo que eu escolhi o BR Modelo. Muito obrigada. Muito obrigada. Meu nome é Renata, eu tenho 30 anos. Eu estou cursando o primeiro módulo de curso de desenvolvimento de sistemas. Eu trabalho com TI desde 2010 e já fiz cursos no Bahia e tudo mais. E já fiz vários cursos voltados para a área, inclusive tive introdução de SGBD. Hoje vou falar do SQL, que foi a ferramenta que eu escolhi. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com ele dentro da empresa da Engiplan hoje. E ele gerencia o banco de dados do Proteus. O principal motivo de eu ter escolhido falar sobre o SQL é por ele ser uma ferramenta que evoluiu de um banco de dados relacional, que antes ele só aceitava estrutura de formato de linha e coluna. Hoje ele também aceita formatos não estruturados. Hoje ele não é mais só um gerenciador de banco de dados, ele é uma plataforma completa de gerenciamento. Eu escolhi trabalhar com essa ferramenta pela facilidade de executar os comandos e de assimilar as sintaxes por serem parecidas com de outros códigos de programação, tornando possível a criação de relatórios dinâmicos que podem ser importados diretamente pelo Excel, no Excel, né? E também incluídos diretamente no banco utilizando conexões de ADBC pelo Access. O SQL possui uma interface gráfica de gerenciamento que é interativa e permite que até o usuário menos experiente possa aprender a começar a criar o banco de dados, fazer consultas e tudo mais. Atualmente o sistema permite utilizar uma estrutura de armazenamento local em nuvem, que pode ser uma alternativa para as empresas que preferem não manter localmente os dados por segurança ou por estrutura mesmo. Uma empresa hoje pode contar com a maior segurança dos dados do SQL, que ele disponibiliza a consulta tanto em repouso quanto em movimento, que torna menos expostos a vulnerabilidades. Além disso, oferece às empresas recursos para recuperação de desastre, que é bem importante. Eu acredito que seja essencial para a aprendizagem de todos e espero poder aprender mais e compartilhar meu conhecimento adquirido durante esse tempo de trabalho. É muito bom estar novamente na turma do Bahia e ter essa oportunidade de estar aprendendo algo novo. Eu sei que esse curso vai agregar bastante na minha vida profissional. É isso, e eu espero que todos aproveitem bastante o curso. Obrigada. E aí pessoal, meu nome é Ricardo, eu sou do grupo A da turma de desenvolvimento de sistemas e nesse slide aqui vou apresentar sobre a ferramenta que eu escolhi, que é o SQL Server. Antes de eu falar um pouquinho da ferramenta, eu gostaria de falar o que é SQL. SQL é uma sigla para Structured Query Language, em português significa Linguagem de Consulta Estruturada. Ela é uma linguagem para fazer consultas em bancos de dados registrados por uma empresa, por exemplo. O SQL ele trabalha no padrão ANSI, que basicamente é um padrão utilizado por outros bancos de dados que também estão disponíveis no mercado. O SQL Server ele nasceu na década de 80, foi um projeto iniciado pela Microsoft em parceria com a Sybase,
uma outra empresa de banco de dados, e eles desenvolveram a ferramenta até 1994. Daí houve uma separação e dali em diante a Microsoft seguiu com a ferramenta até os dias de hoje. Então, o SQL Server ele é um sistema de gerenciamento de banco de dados da Microsoft, um SGBD, o que significa que ele tem a capacidade de manipular esses bancos de dados. O SQL Server ele conta com a ferramenta Management Studio, que é a ferramenta utilizada para fazer essas consultas em cima dos bancos de dados. Nessa tela aqui, por exemplo, eu tenho a versão do Management Studio 2017 e nela podemos ver que na parte superior é aqui onde é realizado a query, a consulta, e aqui embaixo é exibido o resultado dessa consulta. O SQL Server ele não é somente um banco de dados relacional, mas ele também conta com outras ferramentas que vão facilitar na hora de manipular os dados. Por exemplo, ele conta com vários serviços integrados. Um deles é o Reporting Services, que vai facilitar na hora de elaborar relatórios de dados. E isso é muito útil para uma empresa que precisa de vários relatórios, seja eles simples ou complexos. Uma outra ferramenta que ele também tem é o Integration Services, que vai facilitar com o fluxo de dados, que basicamente isso é muito útil para empresas que trabalham com grande quantidade de dados. Então, para finalizar, o SQL Server ele é uma ótima ferramenta utilizada por várias empresas, seja ela de pequeno, médio, grande porte, e também é uma ferramenta muito moderna. Existem versões que são recentes e estão disponíveis para utilizar. Tem também versões gratuitas para quem quiser baixar em casa e praticar. E bom, basicamente é isso. Ela é uma ferramenta que pode servir para você fazer testes simples em casa para praticar, mas também pode ser utilizada para fazer consultas das mais complexas que uma empresa precisa, por exemplo. Então é isso daí. Muito obrigado pela atenção e valeu! Eu sou o Thiago Magalhães, do curso de Desenvolvimento de Sistemas, e vim nesse vídeo falar sobre o Firebase, que é uma plataforma adquirida pelo Google, é uma plataforma adquirida pelo Google e possui diversas ferramentas e é uma ótima infraestrutura para desenvolvedores web e mobile. O Firebase possui produtos no segmento de Analytics e desenvolvimento, e por isso ele é uma ótima ferramenta para desenvolvedores, que por eles também ser um chamado Back-end as a Service, o que caracteriza-se por ser um pacote alocado na nuvem e facilitar para o desenvolvedor no back-end, fazendo com que o desenvolvedor foque muito mais no front-end, na melhor experiência do usuário. E para falar um pouco sobre o banco de dados do Firebase, o nome do banco de dados do Firebase é o Real Time Database, que é um banco de dados no SQL alocado na nuvem, o que ajuda na sincronização com o cliente. E se eu fosse um profissional da área de banco de dados, eu escolheria o Real Time Database por justamente ele ser alocado na nuvem e estar dentro da plataforma Firebase, o que me ajuda no desenvolvimento do aplicativo, por possuir diversas ferramentas, auxiliando eu no back-end e fazendo com que eu foque no que realmente importa, que é o usuário, a melhor usabilidade do aplicativo. E por isso eu escolheria o Firebase, por ser uma ferramenta completíssima e fazer com que o meu app ou o meu site seja o melhor possível, seja o mais eficiente possível para o que ele foi programado. E é isso. Tudo concluído? Ok. Olá, meu nome é Jennifer Nayara, do primeiro módulo do curso de Desenvolvimento de Sistema do Grupo A.
Estou aqui para falar um pouco da ferramenta Microsoft Visio, que é a ferramenta que eu escolhi e que eu escolheria para trabalhar com banco de dados. Microsoft Visio é um aplicativo para a criação de diagramas para o ambiente Windows. O programa serve para gerar diagramas de diversos tipos, como organogramas, fluxogramas, modelagem de dados, diagramas de rede, plantas baixas, cartazes e etc. É a ferramenta ideal para o projetista de banco de dados. Após desenhar o esquema do banco, o Visio pode gerar através dele um script SQL, criar o banco de dados, incluindo suas tarefas e relacionamentos, sendo necessário possuir o driver correto para o banco de dados e uma conexão ODBC. A interface do programa é muito visual, o que permite o uso das suas ferramentas torne-se intuitivo para os usuários iniciantes. Não traz maiores dificuldades em seu uso, pois a ferramenta cuja organização de menus e conteúdos é bem familiar, especialmente para usuários do pacote Office. E é isso. Olá, me chamo Matheus Serri, estou cursando o primeiro módulo de desenvolvimento de sistemas aí no Bahia e eu estou fazendo esse vídeo aqui para falar a respeito da ferramenta SQLite. Bom, a tarefa do banco de dados, né? A ferramenta SQLite, o que ela é? Ela é um software de domínio livre, né? Multiplataforma. Qualquer pessoa pode usar em qualquer plataforma. É um mecanismo de armazenamento seguro. Não necessita de instalação, configuração ou administração. Ela é bem versátil. É bem simples. Permite guardar o banco de dados em um único arquivo. Ela não precisa ficar buscando em um SGBD. Ela mesma ali já tem o dela. Suporta a base de dados abaixo de 2 TB e não tem dependência externa, como eu falei, que ela não precisa de um sistema de gerenciamento de banco de dados. Ele mesmo já tem o próprio banco de dados dele. SQLite é uma biblioteca em linguagem C que implementa o banco de dados SQL embutido. Programas que usam a biblioteca SQL podem ter acesso ao banco de dados SQL sem executar um processo de SGBD separado. Foi aquilo que eu falei. Ela não precisa buscar um banco de dados separado, que ela já tem ali incrementado nela mesmo. E essa ferramenta, por ela ser simples, ela é usada em sites com menos de 100 mil requisições por dia, dispositivos de sistema embarcados, aplicações de desktop, ferramentas estatísticas e de análise, aprendizado de banco de dados e a implementação de novas extensões de SQL. Ela é uma ferramenta com o intuito de ser bem simples mesmo, sem muitos códigos complexos. Por isso que ela é bem versátil. Só que ela tem algumas limitações também, como se tiver um site com muitos acessos, já não dá para usar ela, porque por ela ser básica, ela só suporta realmente o básico. Então, é isso daí. Essa ferramenta ela foi criada com o intuito de fazer o simples. Não requer instalação, código básico. O seu sistema de gerenciamento de banco de dados já tem um implementado nela, então não precisa buscar em outro lugar. Ela foi feita para ser bem simples mesmo. Então, é isso. É uma ferramenta simples pro dia a dia.